Que bom, obrigado, graças a Deus. O Senhor tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Eu sei que há grande ansiedade sobre o capítulo 20. Mais seu leuma e com relação ao milênio, mas olha, a visão amilenista que é a que nós estamos aqui trazendo é animadora. Ela é uma visão que enche a nossa alma de ânimo. E o capítulo 20, especialmente com relação à obra missionária. Eu vou ler do capítulo 1 até o verso de número 6. Diz assim a bendita palavra de Deus. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoram a besta, não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Que Deus seja gracioso, queira nos abençoar e nos ajudar a entender, principalmente, esta linguagem simbólica aqui que torna tão difícil, não é, o entendimento do Apocalipse, mas pela graça de Deus nós vamos conseguir. Bem, a primeira coisa que nós precisamos estabelecer no princípio de interpretação é o nosso princípio de paralelismo progressivo, que são 7 sessões no livro do Apocalipse de recontagem desse tempo, desde que Cristo foi assunto aos céus até a sua vinda. Essa dispensação, que nós podemos assim chamar, são 7 recontagens. Então, nós vamos agora para a última. Começa a última, 7ª recontagem. Isso quer dizer que, quando começamos a ler o capítulo 20, nós temos que voltar lá para o começo de tudo. Cristo assunto aos céus, a igreja vai começar sua obra. Então, o capítulo 20 volta lá para o começo. E o que nós vamos ver, o tema desse capítulo, é o reino do Senhor Jesus sendo estabelecido e Satanás cerceado na sua obra de obscurecer as mentes e os corações, para que se dê início agora ao abrangente trabalho missionário que vai envolver todas as etnias, todas as nações, porque até agora, até Cristo, era só Israel. Pouquíssimos foram salvos. Quer dizer, segundo a providência de Deus, essa foi a verdade. Satanás tinha toda a liberdade, estava solto para enganar
as nações. Mas Deus quis assim, porque era o propósito dele, guardou Israel para que, segundo a carne dele, viesse Cristo. Até que Cristo veio e ele, então, começa esta obra extraordinária que vai cumprir o propósito que ele havia já estabelecido, até com a chamada de Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Muito bem, então, paralelismo, estamos voltando. Leia o capítulo 20 pensando em Cristo, ainda no seu ministério e o seu trabalho, no propósito de resgatar a igreja e de estabelecer para ela um ambiente, uma atmosfera em que ela vai realizar o seu trabalho missionário mundial, universal, vamos dizer assim. Quer dizer, não é só Israel mais. Então, capítulo 20, vamos pensar nisso. Segunda coisa, nós vemos aqui no verso 1 que o anjo traz uma chave. Então, vi descer do céu um anjo, tinha na mão uma chave do abismo e uma grande corrente. Essa chave, temos que pensar tudo simbólico, né? A nossa posição milenista é de simbolismo. Né? Você imagine uma chave, ou então corrente, para prender o espírito. Não dá. É espiritualmente. Você tem que entender que é um símbolo. Então, essa chave simboliza o que Cristo conquistou com sua morte e ressurreição. Veja, por exemplo, o capítulo 1 de Apocalipse, o verso 18. Diz assim: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1, 18. Então, eu sou aquele que vive, estive morto, e tenho as chaves do abismo, da morte e do inferno. Então, Cristo conquistou esta prerrogativa, né, pela sua morte, autoridade absoluta sobre Satanás e sobre o abismo, sobre a morte, sobre o inferno. Ele tem esta prerrogativa e ele conquistou isto na cruz. Estamos falando de Cristo como mediador. Não pense em Cristo como segunda pessoa da Trindade apenas, mas agora como mediador, né? Então, ele tem essa prerrogativa que ele conquistou na cruz, sobre Satanás, sobre o abismo, sobre a morte. A chave está com ele. Então, isto é muito importante para nós, no entendimento que vamos ter daqui para frente. Então, o texto aqui que nós lemos, ele fala e prova que a prisão de Satanás se constitui uma limitação do seu poder contra a igreja e o seu programa. Então, o tema é esse aqui. O tema do capítulo é limitar o poder de Satanás para conceder à igreja a sua obra, o cumprimento do seu programa missionário de conquistar de todas as nações, trazer os eleitos de Cristo. Como era antes? Então, voltando, como era antes? Antes, nós vemos que Satanás tinha ampla autoridade e poder sobre as nações. Deus ordenou isso, decretou isso, concedeu isso a ele, que ele enganasse as nações. Então, isso está, por exemplo, em Atos, no capítulo 14, versículo 16. Com paciência, a gente vai
procurando aqui os textos. Atos 14, 16. Diz assim: o qual, nas gerações passadas, eu vou ler o verso antes. Senhores, por que fazeis isto? Não, senhores, por que fazeis isso? Nós também somos homens, como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vós vos converteis a Deus, ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem em seus próprios caminhos. Então, quer dizer que nas gerações passadas, Deus permitiu, deixou que os povos andassem em seus próprios caminhos, e Satanás tivesse, então, esta força, esta abrangência de enganar as nações. Era assim. Mas agora começa a se cumprir o que Deus prometeu para o seu filho, desde a eternidade. E nós temos na palavra escrito isso. Deus prometeu ao seu filho a igreja de todas as nações. Deus prometeu ao seu filho esse presente lá na eternidade, antes de todas as coisas. Por isso Deus escolheu e elegeu os eleitos, que formariam a igreja, que seria o presente de todas as raças, línguas, nações, de todos os lugares. Então, vamos ver alguns textos para guardarmos bem isso na mente. Salmo no capítulo 2, veja que promessa maravilhosa. Essa promessa impulsionou muita obra missionária. Por exemplo, John Knox, quando chegou lá na Escócia, e ele orava dizendo, dá-me a Escócia, ou eu morro, é porque ele estava respaldado pela promessa maravilhosa que o pai dá ao seu filho. Veja, Salmo 2, 7 a 8, diz assim: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Veja, que promessa que o pai faz ao filho. Pede e eu te darei as nações por herança. Está falando da igreja, dos eleitos em todos os lugares. E é uma promessa maravilhosa. No Salmo 72, que é o salmo messiânico com relação a Cristo como rei, né? Nesse salmo messiânico, o verso 8, 72, Salmo 72, verso 8 a 11, diz assim: domine ele de mar a mar, e desde o rio até os confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto, e os seus inimigos lambam pó. Lambam o pó. Paguem-lhe tributos os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. E todos os reis prostrem-se perante ele, todas as nações o sirvam. Verso 17. Subsista para sempre o seu nome e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens e as nações lhe chamem bem-aventurado. Promessa maravilhosa, missionária, gloriosa, de conquista, de vida, de almas para Cristo. Promessas para o nosso Rei Jesus, além daquela que conhecemos já me referi a Abraão, que diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Bom, então era necessário que alguma providência fosse tomada com relação a este largo espectro de influência do diabo, enganando as nações. Por isso, Cristo vem e começa o seu ministério de vencer o inimigo e restringi-lo pelo seu poder para que o trabalho missionário da igreja prosperasse. Então, veja, nós vemos, por exemplo, o Senhor anunciando, dizendo que era preciso, quando prendesse Satanás, então o reino haveria chegado e que ele começaria-se a saquear esse reino para trazer as almas. Vamos para Mateus, capítulo 12, quando Jesus explica aqui, de um modo profundo, teologicamente falando, a expulsão de demônios, né? Como é que isso aconteceu e qual a razão. Veja que coisa interessante. Mateus 12, 28, 29. Ele havia acabado de expulsar um demônio, e estavam dizendo que ele estava fazendo isso por Beelzebu e tal. E verso 28, ele diz assim: se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Está vendo? Então, Jesus está dizendo, se eu expulso pelo Espírito de Deus a Satanás, certamente é chegado o reino. Veja essa conexão de expulsar Satanás, vencer Satanás, amarrar Satanás, e o reino chegou. E agora o valente preso começa a saquear a sua casa, o seu reino, que é a evangelização, libertar, trazer das garras de Satanás pessoas eleitas de Deus pela pregação do evangelho. Então, veja que a prisão de Satanás era necessária, o que não significa, de forma alguma, que ele deixa de agir de outras formas. Ele é cerceado, limitado. Né? Pense, por exemplo, num cachorro preso numa coleira, mas com naquele arame que fica, ele anda para lá e para cá, ele faz uma arruaça ali, mas está restringido. A sua ação está sob o controle absoluto de Cristo. Satanás está no controle absoluto de Cristo, está amarrado nesse sentido, está preso nesse sentido. Né? Ele não vai mais enganar as nações. Ele não pode mais impedir que a evangelização avance. Embora ele tente aqui e ali, mas não vai. Ele está preso e a obra de evangelização tem avançado no mundo todo. Até mesmo nesses lugares onde é proibido pregar o evangelho, você pensa que o reino de Deus não está avançando? Está. Tem a igreja. Na China tem a maior igreja do mundo. A maior igreja no mundo é na China. E não vai, o diabo não pode mais enganar as nações. E o trabalho e o progresso do reino crescendo. Então, nós vamos ver como a expansão missionária está conectada ao trabalho de Cristo contra ele. E está conectado isso aí. Veja Mateus, capítulo 4, que é a tentação no deserto. Você veja aqui, eu não vou ler todo, mas é Jesus enfrentando Satanás. Ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo.
E ele jejuou 40 dias, 40 noites, enfrentou o Satanás e o venceu. Então, ele venceu o inimigo. E veja, ele começa seu ministério. Ele começa seu ministério de pregação, seu trabalho missionário. Ele vence o diabo. Primeiro tinha que ser feito isso. Logo depois do seu batismo, antes de começar a pregar, ele teve que enfrentar o diabo. Venceu. E aí começa o seu trabalho. Eu gosto desse texto aqui, no capítulo 4 ainda. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum. Veja que é interessante. Cafarnaum e toda aquela região era chamada Galiléia dos Gentios. Então, Jesus começa o seu ministério de pregação depois de vencer o inimigo na batalha da tentação, já para pregar e fazer seu trabalho num lugar que era a Galiléia dos Gentios. Foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulão e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. É um dos textos mais lindos que eu acho na palavra de Deus. Mas veja que tem a ver com ligação com esse trabalho contra Satanás. Lucas, capítulo 10, versículo 17 e 18. Você acompanhe comigo para ver essa sequência de textos mostrando essa relação da vitória de Jesus sobre Satanás e a expansão do reino. Lucas 10, versículo 17 e 18. Diz assim: então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas eles diziam: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. E eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Então, ele fala de Satanás, mas dá autoridade aos discípulos sobre os demônios, e Satanás, que cai do céu, significa que ele sai, ele é destituído de uma posição que ele tinha no céu, muito importante, de acusador. Era uma coisa terrível, mas ele é destituído. Nós vamos ver isso no capítulo 12 de Apocalipse, e você vai ver que isso tem a ver com essa destituição de Satanás, da posição de ter acesso a Deus nos céus e de acusar os santos. Ele é destituído e expulso de lá. E isso é extremamente importante para o trabalho missionário. O sucesso do trabalho missionário, o progresso do trabalho missionário da igreja. Por isso, os discípulos e todos nós recebemos autoridade sobre o inimigo e podemos ter coragem de enfrentar e pregar, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja por causa disso, porque ele está amarrado, cerceado no seu poder de enganar as nações. João 12, veja aqui, o verso 31 e 32. João 12, versos 31 e 32.
Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. A mesma palavra expulso aqui é kibalo, em grego, é a mesma palavra lá de prender, que o anjo prendeu, balo, kibalo e balo, no grego. Mesma palavra. Está preso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Veja a conexão. Satanás expulso, Satanás cerceado no seu trabalho, e eu, levantado da terra, pregado, exposto como crucificado, atrairei todos a mim. Então, acabou, não tem mais, ele não vai mais enganar. Nossa missão é levantar Cristo, pregá-lo crucificado, ressuscitado, pregar o Evangelho, e, ao levantar Cristo e pregar e apresentá-lo crucificado, todos serão atraídos, todos os eleitos, evidentemente, todos os que Deus Pai escolheu, virão. Eu preguei uma mensagem num congresso de evangelização, missões da Igreja Presbiteriana, que estava começando a ser introduzida o pragmatismo pelo que é chamado de métodos para fazer a igreja crescer, sabe? Crescimento de igreja por métodos. Aí eu fui lá, preguei o contrário, disse nada de método, é levantar Cristo, todos serão atraídos, os que são de Deus virão. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nada de pragmatismo, de filosofia pragmática humana. Cristo levantado e Satanás cerceado no sua influência, certamente dará certo o trabalho de evangelização, né? Pregação do Evangelho. Então, nós vemos que, de fato, houve uma grande, vamos dizer assim, uma reviravolta na ação de Satanás pela obra de Cristo na cruz. Isso nós vemos na palavra de Deus toda, mas Colossenses, no capítulo 2, nós temos assim, de forma mais clara esse trabalho de Cristo contra Satanás, no capítulo 2, verso 14 e 15, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que contava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e os potestades, e as potestades satânicas, né? Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, esta obra de Cristo contra Satanás, seu reino, e estabelecendo Cristo, o seu reino, e dando pela sua obra na cruz, foi abalado toda a estrutura do reino de Satanás, do império das trevas. Então, vamos lá para o capítulo 12, que a gente percebe isso de forma mais clara. Veja, a mulher e o dragão, é o título aqui. A mulher é a igreja, nós já vimos isso, né? A mulher aqui é a que dá a luz a Cristo, que é a igreja, tanto do Velho como do Novo Testamento. O dragão quer engolir o filho, mas ele, então, não consegue. Deixa eu ler, porque vai ficar melhor assim. Viu grande sinal no céu, viu-se grande sinal no céu, a saber, estou lendo Apocalipse 12. Uma mulher vestida de sol,
com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Aqui está a igreja, vestida de sol, iluminada, maravilhosa. Achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu. Eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus, as quais lançou sobre a terra. O dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz um filho, para devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro, Cristo. Mas ele não engole nada. O filho depois é arrebatado para Deus até seu trono. A mulher, que é a igreja, fugiu para o deserto, que é onde nós estamos, né? A igreja vive no deserto. É a expressão deserto é de sofrimento, perseguição, né? Aflição. Para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para nele a sustente durante 1.260 dias, a nossa dispensação que nós estamos vivendo. Nós somos uma igreja no deserto, em aflição e luta, né? Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou lugar no céu para eles. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele seus anjos. Então ouvi grande voz nos céus proclamando. Veja agora que coisa extraordinária o resultado desse destronamento de Satanás lá do céu, seu despojamento. Na verdade, isso tem a ver com a sua prisão, né? Com o seu cerceamento, que Cristo ordenou fazer. Agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que se acha de dia e de noite, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram pelo sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. E vós, os que neles habitais, ai da terra, do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Aí ele persegue a mulher, né? É o que vem acontecendo. Contudo, ele está sob controle. E a igreja prossegue, avança no seu programa, no reino de Cristo, que já chegou, que é chamado Reino dos Céus. Nós somos súditos, Cristo está no céu e reina, e a igreja prossegue e o diabo sob controle. Essa é a cena, é isso. Nós vamos seguindo, apesar do diabo estar aí, ele está controlado, ele está na corrente, ele não vai prevalecer de forma alguma. Tudo que o diabo faz no mundo, Deus se quer, é um dragão, é um leão que ruge ao nosso derredor, buscando ocasião de tragar, tudo isso. A Bíblia, na verdade, fala que, apesar dele estar aí, Deus nos deu autoridade sobre ele, e pela fé nós podemos resisti-lo. Resistir, firme o diabo, e ele fugirá de vós. Então, esta é a situação. É Satanás na corrente, preso, e a igreja avançando, realizando o seu trabalho. Desde o Velho Testamento, nós já temos essa ideia, por exemplo, em Isaías, no capítulo 27, veja como é essa ideia que está aqui, já exposta, de que Deus faria.
aqui, no caso, a Israel, que é a igreja no Velho Testamento. Naquele dia, o Senhor, Isaías 27, naquele dia o Senhor castigará com sua dura espada, grande e forte, o dragão, a serpente veloz, o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Naquele dia, dirá o Senhor, cantai, ó vinha deliciosa, falando da sua igreja. Eu, o Senhor, vigio a cada momento, arregarei, para que ninguém lhe faça dano, de noite e de dia, eu cuidarei dela. No verso 6 diz assim, dias virão em que Jacó lançará raízes, florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto o mundo. Veja a relação. A serpente sendo aqui presa, o dragão, serpente sinuosa, monstro do mar, vencido por Cristo e a sua igreja produzindo fruto, guardada pelo Senhor. Essa é a promessa maravilhosa que nós vemos. Então, há uma relação muito próxima de Apocalipse 12, que é esse relato do triunfo de Cristo sobre Satanás e a deposição dele desse privilégio de estar nos céus junto a Deus e ser acusador para baixo. Ele vem para a terra, mas ele vem já cerceado, já concorrente nas mãos de Cristo. Ele está preso. Ele está preso. Então, você pode depois ver a relação, eu não vou fazer isso agora, mas dos versos do capítulo 12 com os versos do capítulo 20. Você vai ver a mesma coisa. O versículo que fala, por exemplo, é uma cena celestial, né? Aqui no caso do capítulo, do versículo 7 para frente, a peleja no céu, é uma cena celestial, daí você vai para 20, lá também é no céu o anjo quem faz isto e prende Satanás. Então, existe uma batalha contra Satanás e o anjo batalha e prende Satanás também, lá no capítulo 20. Lá, Satã é lançado para a terra e aqui é preso no abismo. Quer dizer, ele está, de qualquer maneira, preso. E aqui no verso 9, diz assim, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo. Estou lendo o capítulo 2, versículo 9. Satanás, sedutor de todo o mundo. Aí era o que enganava as nações, mas não vai enganar mais. E assim você vai vendo essa relação. Eu vou deixar até para você fazer isso com mais cuidado, lendo os dois, capítulo 12 de Apocalipse e capítulo 20, como estamos expondo, e vendo esta relação. Deixa eu seguir. Aqui, então, capítulo 20. Isso foi até o verso de número 3. Satanás está preso. Cristo fez isto e deu condições para a igreja continuar sua obra missionária. Agora vamos entrar na questão mais difícil. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Bom, veja que a cena está nos céus. Não tem, aqui não é na terra. Agora, a cena que se dá nos céus, com tronos
O propósito é mostrar que aqueles que estão aqui na Terra, crentes, a Igreja do Senhor, estão agora podendo lutar, fazer a obra missionária. Satanás não poderá mais enganar, não pode enganar as nações, é a dispensação missionária. É a Igreja, e nós reinando com o Senhor no trono, vamos fazer a sua obra. Mas os que morrem, veja que cena maravilhosa, pense em João, falando isso para a igreja primitiva, muitos haviam morrido martirizados. Então, ele diz, talvez a pergunta fosse, que bom, ótimo, é uma coisa muito boa que você está nos dizendo, apóstolo João. Nós, então, podemos pregar que Satanás não vai poder impedir nosso trabalho. Mas é aqueles que já morreram, nossos queridos, que partiram, foram até mortos. Aí, João vai dizer, eles estão lá, via as almas dos captados, eles estão com Cristo, reinando com Cristo. Eles estão lá reinando. Nós estamos reinando aqui com o Senhor e fazendo a obra dele, igreja militante. A igreja triunfante está reinando com Cristo. Lá, veja que ele diz assim, no versículos 5, que nós vamos ler agora, no versículo 4 ainda, diz assim, que não receberam a marca na sua fronte, estou lendo a última linha do versículo 4. Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. 1000 anos. 1000 anos. Não é 1, 2, 3, 4, 5, 999 mil. Não é. É simbólico. É um tempo. Essa é a linguagem do Apocalipse. Entendeu? Então, 1000 anos é um tempo. Nós não sabemos precisar quanto tempo. Nós já passamos 2000 anos na nossa experiência como igreja cristã nessa dispensação. Não sabemos quanto ainda vamos passar, mas são os 1000 anos, porque é simbólico, é o tempo em que Cristo foi assunto aos céus e não voltou. Até ele não voltar, são os 1000 anos. E eles estão, os crentes que venceram, viveram e reinaram com Cristo. Alguns, especialmente os pré-milenistas, eles acham que esses ressuscitaram e vão reinar com Cristo, então, nos 1000 anos, quando Cristo voltar e estabelecer os 1000 anos aqui na Terra de reino pessoal. Mas veja, o texto não está falando de ressurreição de corpo. O texto está falando de uma vivificação, de uma ressurreição espiritual. Eles viveram e reinaram com Cristo 1000 anos, não ressuscitaram. Eles viveram, ressuscitaram espiritualmente, porque é isso que acontece, passar da morte para a vida. Viveram, a palavra aqui, viver, não é reviver. Algumas traduções dizem reviver, mas não é reviver, é viver. Eles viveram, porque passar da morte para a vida é isso. Quando a pessoa morre, passa da morte para a vida. Eles viveram e estão com Cristo nos céus, reinando com ele. Os restantes dos mortos não reviveram. Na verdade, é a mesma palavra, não viveram. Não viveram. A palavra aqui é exezan, é a palavra no grego. Não tem nada a ver com ressurreição, porque ressurreição é a Anastasi. Lembra daquele senador Anastasia? O nome dele é ressurreição. Para você gravar, viu? Anastasia, em grego, é ressurreição. Mas não é Anastasi, não é Anastasis. É exezan. Exezan é viver. Então, eles morreram, mas viveram. Os outros não viveram.
estão mortos. Isto é, pessoas que não nasceram de novo, estão no mundo, estão mortos. Aí ele explica o que é esse viver. Ele chama de primeira ressurreição, que é a conversão. Bem-aventurados e santos aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Vejam, os pré-milenistas, dispensacionalistas, dizem que tem primeira ressurreição, segunda ressurreição, alguns vão até quarta ressurreição. Mas não existe não existe primeira ressurreição. Existe ressurreição, é no último dia. Então, o que quer dizer essa primeira ressurreição aqui? Que dá esta bênção da pessoa reinar com Cristo nos céus 1000 anos. A Bíblia explica. Veja, abra comigo aí, veja que texto avassalador. João 5. Este é o texto principal que vai dirimir a dúvida. João 5. Veja os versos 24, começando no verso 24. Eu vou ler. 24 e 25. Diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Agora presta atenção. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Veja, é agora. Prega o Evangelho, os mortos em Cristo, mortos em pecados, ouvem a voz de Cristo e vivem, isto é, se convertem. É agora, chegou, está aí. Agora veja o verso 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora, não está dizendo aqui já chegou, não. Vem a hora em que todos os que acham nos túmulos ouvirão sua voz e sairão. Está vendo? Então, quer dizer que tem uma ressurreição que é conversão. Já chegou. Essa primeira ressurreição, ela já chegou. Mas a ressurreição ainda vai chegar, quando os mortos vão ouvir a voz, todos, crentes e não crentes, vão ressuscitar naquele último dia. É o último dia. Eu ressuscitarei no último dia, disse Jesus, falando aos discípulos no capítulo 6. Né? Eu ressuscitarei no último dia. O último dia, Daniel diz, a ressurreição para a vida e que não é para a vida, mas todos vão ressuscitar no último dia. Essa é a ressurreição. Mas a primeira ressurreição é a conversão. É isso aqui, ó. Em verdade vos digo, que vem a hora, estou lendo o verso 25 de João 5, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. É esta a primeira ressurreição que ele está falando aqui, que diz assim: bem-aventurados aqueles que têm parte nesta primeira ressurreição, que é conversão. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. É isso, nós nos convertemos, estamos no reino de Cristo, fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós ressuscitamos primeiro, nós cremos, nós vivemos, nos convertemos. Bem-aventurado nós somos, não há poder de segunda morte sobre nós, e reinamos com Cristo. Estamos aqui com Cristo reinando, e os que morreram, viveram, estão reinando com Cristo nos céus. 1000 anos.
Por quê? Porque quando terminar esses 1000 anos, que é essa dispensação, eles virão, reassumirão seus corpos, ressuscitarão. E nós, se estivermos vivos aqui, vamos ser transformados. Acabou o 1000 ano, acabou. Agora, Cristo nos arrebata e executa o juízo que nós vamos ver aqui, terrível, o juízo do Senhor. E depois que ele destruir com fogo, purificar essa terra e fizer novo céu e nova terra, então nós vamos agora descer a Nova Jerusalém dos céus e reinaremos agora eternamente com Cristo no reino de justiça, no novo céu e nova terra. Não é 1000 anos, não, é eternamente com Cristo. Vamos reinar com Ele aqui nessa terra, pessoalmente. Essa terra feita nova, ela purificada, novo céu e nova terra, onde habita a justiça. E Ele reinará. Né? Mas agora, nós estamos nesse 1000 anos, nesse tempo em que nós estamos reinando e os que morreram estão reinando com Cristo lá nos céus. Então, você veja que é assim que nós entendemos e compreendemos, só resumindo, essa primeira parte do capítulo 20 é a obra de Satanás, a obra de Cristo cerceando Satanás para não mais enganar as nações. Depois que ele é assunto aos céus, a batalha se dá, Satanás é desalojado dos céus, expulso, que é a mesma expressão de prendê-lo, como um anjo prendendo, porque Cristo, com a sua morte e ressurreição, tem a chave e prende Satanás, e então ele está sob controle, ele envia o seu Espírito Santo, porque foi glorificado, então envia o Espírito Santo para a igreja partir, realizar seu programa. Nada poderá impedir, nada, as portas do inferno não prevalecem mais. Ele não engana mais as nações. Vamos cumprir e pregar o evangelho até o último daqueles que Deus escolheu, em todas as nações, de todas as línguas. Isso é um estímulo, é uma bênção isso, porque com todas as lutas que a gente tem, que Deus permite que Satanás coloque impedimentos aqui e ali, mas ele não pode prevalecer. A vitória é nossa pelo sangue do Senhor Jesus. Lembra que o cavalo branco vai à frente, o cavaleiro branco, vitorioso, com um arco, com a flecha que vai no Espírito de Deus, essa flecha alcançando os corações. A igreja cumprirá seu programa, será vitoriosa no propósito missionário, porque Satanás está preso. Todo o trabalho que Satanás está fazendo aí no mundo está do controle de Deus, na corrente. Vai, faz, volta, vai, faz, volta. É o Senhor controlando, preso. E ele não pode impedir o avanço da igreja. Isso é animador, animador, animador. Que todo missionário pudesse compreender essa verdade, que o inferno não pode impedir a sua obra, em nome de Jesus, de pregar o evangelho em todas as nações mais terríveis. Eu tenho um colega, pastor presbiteriano, ele foi para a China pregar o evangelho e ele está numa parte da China que são chineses muçulmanos. Muçulmanos. Mas ele não posso dizer o nome dele, nem nada, ele está fazendo esse trabalho, sabe como? Ele entrou lá como treinador de futebol de salão. Está com a família dele, um pastor maravilhoso, um homem de Deus, pregando o evangelho.
com coragem lá. E ele crê assim: o diabo está cerceado no seu trabalho, não pode impedir o avanço da igreja. E Deus tem operado de forma maravilhosa. E os que morreram, que grande consolação, bem-aventurado. Eles morreram, viveram e reinam com Cristo. Estão sentados em tronos junto com o Senhor, esperando a hora, o momento de descerem para o juízo e o julgamento, que vão participar, e nós com eles, depois do arrebatamento. E a primeira ressurreição é conversão. Não é a ressurreição do último dia, é conversão. Bem-aventurados que fazem parte dessa primeira ressurreição, que são convertidos pela graça de Deus. Esses ressuscitaram com Cristo para uma nova vida. E vivem 1000 anos, reinam com Cristo aqui, esses 1000 anos, para servir como igreja militante, até o dia final. Nós, veja bem, ressuscitados, feitos novas criaturas, reinamos com Cristo, não terá poder de segunda morte sobre nós, estamos salvos, isto é vida eterna. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Veja se tem algum sentido de ser sacerdotes de Deus no milênio aqui na Terra ou no céu. O sacerdócio aqui é um trabalho que a igreja realiza de pregação do Evangelho. Só para terminar, veja o texto de Pedro. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, falando para os gentios, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, é um povo, é um sacerdócio real. É isso que nós exercemos nesses 1000 anos aqui com Cristo. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. E é o que que está acontecendo. Cristo não é o seu rei? Você não é súdito do seu reinado? Você não foi transportado para o reino do Filho do seu amor? Então, há um reinado que chegou. Deus prendeu Satanás, o reino chegou, e agora nós fazemos parte disso. Reinamos com ele, como igreja militante, fazendo um trabalho missionário já garantido no seu êxito, na sua vitória por Cristo Jesus. Agora aguardamos aquele dia maravilhoso, quando ele vem e então julgará as nações e o anticristo que vai se manifestar e todos os inimigos da igreja, ele vai destruir. E então desceremos com ele e reinaremos, não 1000 anos, eternamente, novos céus e nova terra, onde habitam a justiça. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, damos graças, louvamos o teu nome e rogamos que tu nos ajudes a compreender a tua palavra e a mesma consolação que a igreja primitiva teve quando recebeu de João, provavelmente a explicação, quando leu o que escreveu e a sua revelação para a igreja, aquela consolação que eles receberam e ânimo de que o Senhor Jesus cerceou a obra de Satanás e que eles não precisavam mais temer nada, nem a morte, porque os que morreram viveram e reinam com Cristo. E nós também, aqui, enquanto vivemos, vamos reinando com Ele, realizando o trabalho do Senhor
missionário, de pregação do Evangelho, que Satanás não pode impedir. Oh, dá, Senhor, a mesma consolação para nós e ânimo também, nessas horas difíceis de luta, ó Deus, e saber que, com relação a Cristo, somos mais que vencedores. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, diz a Bíblia, e pela palavra do seu testemunho. Então, dá-nos esta certeza e confiança, Senhor, e ânimo para prosseguirmos nessa luta até o fim. Em nome de Jesus. Amém.